Converso agora com o Ramon Alcaraz, CEO da JSL. Que prazer tê-lo por aqui, Ramon. Bem-vindo ao CNN Money. Gabriel, o prazer é meu, é muito prazer poder estar aqui e contar um pouquinho como é essa logística, né? Cara, 40% de volume a mais é muita coisa, foge do normal da operação. Quais os desafios para atender a todo mundo nestas datas festivas? Eu imagino que o final de ano seja muito movimentado para vocês, porque tem Black Friday, tem Cyber Monday, tem datas festivas aqui como Natal e Ano Novo. O que vocês esperam, talvez, de necessidade de investimentos, de mudanças na operação? Algo que está totalmente fora do comum da empresa. Gabriel, é verdade, né? A gente tem que se preparar isso, na verdade, com antecedência. A gente aí contratou mais de 200 funcionários novos, aquisição de 150 caminhões, só para vocês terem uma ideia. A nossa previsão é rodar quase 500 mil de quilômetros. Isso daria para dar mais de 100 voltas ao redor da Terra, né? Então, é bastante coisa. A gente tem aí um crescimento esperado grande na área, por exemplo, de bebidas, na casa de 35%, um crescimento na casa de 25% no transporte de sorvete. Aumenta muito também o transporte internacional entre Brasil e Argentina, Brasil, Chile, Brasil, Peru. E falar em Peru, né, quer dizer, um outro grande volume é no transporte de produtos frigorificados, né, o famoso Peru, agora sim, para a ceia de Natal. E a gente aí tem que atender todo mundo, né? O Natal é uma data importante porque não dá para chegar atrasado, né? Então a gente realmente precisa fazer as entregas, seja para as festas, seja você falou do e-commerce, deu uma entrevista aí para sua colega há pouco tempo atrás, falando do Black Friday, e o e-commerce continua forte, inclusive por Natal. Então a gente precisa aí se virar nos 30, como se diz, para realmente fazer com que os produtos cheguem nas casas, nos estabelecimentos, para que a gente tenha um Natal feliz, né? Como todo mundo quer. Ah, com certeza. E Ramon, essa movimentação extra, esse aumento forte, é coisa comum para a JSL? Todos os anos é assim, vocês já sabem mais ou menos o que fazer? Ou este ano especificamente vocês veem um aumento maior? A gente tem desemprego muito baixo, aumento da renda, o pessoal gastando um pouquinho mais nas festas de fim de ano, as empresas, consequentemente, tendo de comprar mais produtos, deixar mais estoque disponível. Este ano está um pouquinho fora da curva ou está igual, mais ou menos, na percepção de vocês? Estão ligados diretamente à economia real, tão próximos ao que a gente já viu anteriormente? Bom, todo mês de dezembro, né, naqueles segmentos aonde estão muito ligados ao varejo, né, a gente espera um aumento maior. Mas você tem razão, esse ano a gente teve um crescimento, ou está tendo um crescimento maior que nos outros anos, e aí são duas características. Uma, o que você falou, né, o desemprego numa das menores taxas históricas, o pessoal com um pouquinho mais de recurso, então isso aquece o varejo. A JSL também tem crescido em alguns segmentos muito ligado à ponta, como por exemplo, o e-commerce. A gente tem crescido nesse mercado nos últimos anos. Esse ano em especial crescemos bastante, mais do que dobramos a nossa representatividade nesse mercado. Então, isso faz com que o nosso volume cresça aí nessa ordem de 40%. Perfeito. E aí, por exemplo, investimentos temporários, o que vocês estão preparando? Porque eu imagino que a JSL atenda o mais variado tipo de comércio possível, tem aqueles caminhões, aquela operação logística que é muito específica, o caso dos caminhões frigoríficos. Vocês estão investindo em contratações temporárias, estrutura temporária, isso já estava nos planos? A gente age de duas formas ou de três formas diferentes, Sim. né? A gente age adquirindo veículos novos e contratando pessoas registradas de forma temporária, essa é uma das estratégias. Uma outra estratégia é contar com os nossos mais de 50 mil caminhoneiros agregados, que a gente chama, que são os caminhoneiros autônomos, que nos ajudam muito nesse período, né? Nós trabalhamos com mais de 55 por mês, mais de 50 mil orbitando sobre o nosso negócio. Então, isso é uma ajuda fantástica nesse momento. Então, parte do negócio a gente atende com frota própria, principalmente naqueles veículos específicos, como você citou, dos veículos frigorificados. Parte do nosso negócio a gente atende com esses parceiros que fazem
parte desse ecossistema, né? É importante dizer que da frota nacional de caminhões, 60% são de caminhoneiros autônomos, então são mais de 1.600.000 caminhoneiros autônomos que são fundamentais nesse processo, que fazem aí a diferença nesses momentos de maior pico. Perfeito, a gente conhece a JSL mais ou menos no meio de todos os ramos. Vocês entraram, recentemente, eu vou falar assim, porque eu me lembro muito bem, mas faz uns 2 anos aí no middle mile, naquele caminho final até os lojistas. Quais as porções, as divisões da JSL tendem a ser mais beneficiadas nestas datas festivas de final de ano, meu caro? E aquele investimento que vocês fizeram lá atrás na FSJ, ele dá frutos nestes momentos justamente para dar acesso ao mercado para a JSL? Perfeito, Gabriel. Sua pergunta é bastante pertinente. Você tem razão, boa memória. A gente já adquiriu a FSJ, uma empresa jovem especializada nesse mercado de e-commerce. Para você ter uma ideia, a JSL, como maior operador logístico, não fazia parte desse mercado até 2023, ou seja, você tem razão, há menos de 2 anos atrás. Com a aquisição da FSJ, a gente não só entrou no mercado de e-commerce, como outras empresas do grupo, como a própria JSL, a Fadel, entraram nesse mercado, pegaram a carona e entraram nesse mercado. Para você ter uma ideia, as empresas de e-commerce já estão entre os nossos maiores 5 clientes. E a gente acredita que em poucos anos tendem a ser os maiores clientes, porque crescem numa velocidade grande, né, 30% ao ano, e a gente quer surfar essa onda, como a gente tem surfado. Então você tem razão. Esse mês de dezembro, seja pela Black Friday, que é final de novembro, seja pelo próprio Natal, está nos movimentando muito, né? Então, estamos muito felizes com a aquisição da FSJ e de estar inserido nesse mercado do e-commerce. Fala de movimentos internacionais, eu acho também interessante da gente puxar a experiência da companhia, as suas controladas, vamos dizer assim, as empresas que fazem parte da JSL. Movimentos internacionais também são perceptíveis de aumento nessa data final, neste finalzinho de 2025? Sem dúvida, né? Por duas razões, né? A JSL está presente no transporte internacional de produtos frigorificados pela nossa empresa Marvel, então isso transporte entre Argentina, Chile, Uruguai, então esse volume cresce bastante nesse final de ano por duas razões. Uma, a gente levando produtos para esses países, outros trazendo, né? Então, por exemplo, os pescados que vêm do Chile, nós que trazemos, frutas que são mais típicas do inverno e a gente utiliza aqui no nosso Natal, são tudo importadas e a JSL que está nesse movimento. E de uma outra parte, a gente tem operações independentes do Brasil, eu quero dizer, na África do Sul, em Gana, outro país da África, e no Paraguai. E como lá o nosso forte é bebida, sem dúvida nenhuma, nesse dezembro são os melhores meses do ano, na verdade, para esse segmento de bebida, então a gente é bastante favorecido, digamos assim, também nesses países fora do Brasil, o que é uma experiência fantástica, né? Porque a gente verifica como cada país se comporta neste momento, mas com certeza sempre é um mês muito festivo e a gente trabalhando com produtos que vêm fazer parte dessa festa, a gente tem o retorno desse volume e fica muito feliz com isso. Com certeza. Meu caro, a gente chega em finais de ano e é aquele momento de olhar para trás, revisitar tudo que foi feito em 2025, fazer os votos ali, os objetivos, metas para 2026. O que a gente pode colocar na listinha de metas da JSL para o próximo ano? O que vocês estão planejando e o que enxergaram em 2025 que gostariam talvez de reforçar ou fazer diferente para 2026? Bom, Gabriel, o que eu gosto de dizer, né? Os nossos orçamentos aí estão fechados, né? As nossas metas estabelecidas com o Conselho, e não há dúvida que as nossas metas são bastante arrojadas para 2026. A gente acredita que vai ser um ano de crescimento, vai ser um ano onde a gente tem que colocar a eficiência em primeiro lugar, o atendimento, ao uso da tecnologia para que nos ajude nessa eficiência. Eficiência não tem só a ver com redução de custo, também tem a ver com sustentabilidade, que é outro assunto que está em pauta. Acabamos de ter a COP30, tive a oportunidade de pessoalmente estar lá, participar de duas palestras, inclusive.
E eu sempre digo o seguinte: a melhor forma de emitir menos CO2 é você não tendo um veículo. Como é possível isso? Fazendo mais com menos. Então, se a gente conseguir ser mais eficiente, nós vamos usar menos veículos para fazer o mesmo volume. Isso é bom para a empresa, porque reduz custos, isso é bom para a sustentabilidade. Para dar um exemplo, como é que é possível isso? Tecnologia. Então, a gente acredita nessas frentes. Maior volume, temos aí bastante agressividade nos nossos orçamentos e metas para 2026, mas com melhor eficiência, com melhor atendimento. Perfeito. Mesmo talvez com desaceleração da economia brasileira, como que vocês estão vendo este movimento? A gente vai crescer menos, teoricamente, no ano que vem. Isso pode impactar de alguma forma a JSL nos seus planos, ou Ramon? Olha, a gente acredita que nos segmentos onde a JSL atua, a gente vai ter alguns benefícios no ano que vem. A gente vai ter um ano de bastante feriados, são 12 feriados programados. A gente vai ter uma Copa do Mundo no meio do ano e a gente vai ter eleição. Como a gente mexe com produtos que se movimentam com essas coisas, é bebida, assim como a gente, é como no Natal, né? O próprio e-commerce, eletrodomésticos que tem a ver com a Copa e a eleição sempre são momentos aonde você tem um aquecimento na economia em função de alguns benefícios que podem ser criados. Então, com todo esse cenário, mesmo que tenha uma previsão macroeconômica de um crescimento menor, a gente acredita que naqueles segmentos onde a JSL está, ela vai ter um benefício, a gente vai ter um crescimento. Isso falando de crescimento orgânico, simplesmente. A JSL também acredita em crescimento de market share. A gente, de fato, quer crescer em alguns segmentos. Então, mesmo que o volume absoluto não cresça, se a gente cresce em participação, cresce o nosso volume, né? Então, a gente tem de ser bastante agressivo em 2026, né? A JSL, apesar de ser o maior operador logístico do Brasil, ela representa apenas 2% de market share. Ou seja, a gente tem um espaço de crescimento gigante. Aí você fala que é crescer, ter mais volume, mas com uma eficiência maior. O que significa essa maior eficiência? É crescer, é fazer mais com menos? Vocês buscam talvez buscar mais sinergia entre as subsidiárias, vender alguns ativos, tentar reduzir dívida da companhia. O que é essa eficiência que vocês estão buscando, Ramon? É exatamente isso, Gabriel, é fazer mais com menos, né? E traduzir isso você conseguir usar veículos mais eficientes, com redução de Sim. combustíveis, por exemplo, veículos que têm uma disponibilidade maior, consequentemente, eu preciso usar menos veículos para fazer o mesmo volume. Você, por exemplo, ter uma sinergia entre empresas que eu consiga ser mais eficiente, nós, inclusive, divulgamos né, no último no último call com investidores, isso foi divulgado pela imprensa, que estabelecemos 3 subdivisões na empresa para poder dar mais foco. Então, uma delas é a intralogística, um segmento receita de mais de 2,3 bilhões de receita, só focado em armazenagem intralogística, ou seja, um segmento que não envolve caminhões, né? Criamos uma outra área que a gente chama de JSL Digital, que tem por filosofia ter procedimentos de geração de frete bastante otimizados, ligando o caminhoneiro ao cliente, tipo assim, um Uber da carga, para que eu consiga ser mais eficiente, consiga ter um preço de frete menor e consiga ter mais volume. E um outro segmento, que é o segmento das operações dedicadas, aí sim, na área de gás, na área de bebida, na área de alimento, aí sim, ou na área florestal, na área de mineração, aí sim com uma frota própria, com contratos mais pré-fixados. Então, com esta forma, né, a gente subdividindo a empresa, a gente consegue dar um foco maior em cada área que tem suas características peculiares, né? Perfeito, para quem está nos assistindo normalmente não está muito próximo da JSL, essas operações dedicadas é uma empresa lá que vai contrata a JSL faz toda a estrutura logística, coloca adesivo nos caminhões, compra os ativos, tem contrato longo, reajustado, então são aqueles que dão uma receita mais previsível para a companhia. Todos estes objetivos
completo, Salmão. A gente vai acompanhar ao longo de 2026. Já deixo aqui o convite, meu caro. Volte mais vezes no próximo ano. Sempre bem-vindo aqui à programação do CNN Money para uma conversa direta conosco, com quem está nos assistindo, com os investidores, com os tomadores de decisão. Lhe desejo boas festas. Bom Natal a você e toda a equipe. Gabriel, sempre é um prazer estar aqui, né, e queremos estar sempre com vocês, é sempre um prazer estar dividindo aí com esse canal maravilhoso de notícias. Um feliz ano novo e um próspero ano novo para todos nós. Maravilha para todos nós. Até a próxima. Valeu.